Daniel 2, irmãos. Eu quero ler alguns versículos, tá? Nós temos que... Então, vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Agora vamos lá para o capítulo 6, irmãos. Capítulo 6, no versículo 10. Tá? Diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta manhã para buscar a sua palavra, Senhor, o conhecimento de Ti. Fale conosco. Esse é o momento do estudo, da pregação, das nossas meditações, e nós pedimos que o Espírito conduza, abra as Escrituras e abra também o nosso coração e ponha nele a sua palavra, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em Cristo, para o seu louvor, para o nosso bem eterno em Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Então, meus irmãos, eu quero hoje fazer o estudo da manhã agora, o estudo à noite, completando a série sobre Daniel e os companheiros dele nos reinos pagãos. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos voltar já para... Tem a ceia, né? É a ceia, vai ser do mês de fevereiro. Nós vamos voltar para os estudos normais. Mas eu quero hoje, agora de manhã, falar com vocês sobre a questão da inveja. Vocês lembram que nós falamos que tem 3 coisas nos reinos pagãos, né? Tem a idolatria, tem o medo e tem a inveja. E que o medo e a inveja vêm da idolatria. E é claro que tem muito mais coisa, mas esses aspectos aqui são destacados no livro de Daniel, nesses capítulos. E essas outras coisas, por exemplo, tem a opressão, tudo isso está relacionado à opressão, injustiças, assim por diante. Tudo está relacionado à idolatria e a esses sentimentos ruins, de medo, de inveja. E nós vimos com relação à idolatria que Daniel, o que ele faz? Daniel, ele é diferente, ele vive para o Senhor. Basicamente é isso. Ele tem o centro da vida dele é o Senhor. Nós vimos com relação ao medo que Daniel, ele é uma pessoa que confia no Senhor, que espera em Deus e que ele traz a paz aonde ele entra. E sobre a inveja, irmãos, quero falar agora de manhã. Mas antes de eu falar da inveja, eu só queria destacar aqui, eu vou falar mais hoje à noite sobre a atuação de Daniel através das suas palavras e através do que ele faz mesmo, né? Das ações dele. Mas eu quero dizer mais uma coisa sobre a questão da paz. Daniel, ele fala. Daniel, ele tem 2 ensinos para nós aqui. Primeiro, o modo como ele fala. E quando eu digo modo, eu quero dizer assim, a forma que ele fala. Né? Se ele fala de uma maneira grosseira, estúpida, ou não. E nós sabemos que não, né? Mas também as ocasiões que ele fala. E a segunda coisa é o conteúdo do que ele fala. Então, quando nós falamos do modo, eu estou querendo me referir às maneiras
que ele fala, mas também, irmãos, da sabedoria que ele tem em falar nas ocasiões certas. E o conteúdo, eu queria só chamar a atenção de vocês para isso, porque é assim que ele vai produzindo a paz. Por exemplo, irmãos, Daniel, uma coisa que eu quero destacar, Daniel, ele nunca fala sem necessidade no livro. Vocês já notaram isso? Ele não é um tagarela. Ele é uma pessoa que, quando ele fala porque ele tem um propósito, né? Então, nós observamos aqui, ele também não fala em ocasiões erradas. Ele tem uma sabedoria em que ele fala, é como se ele acertasse mesmo o alvo. Quando ele fala, ele consegue falar no momento certo, no momento que ele precisa falar. E tocando na circunstância que precisa ser mudada, destacada e assim por diante. E outra coisa, irmãos, é que a fala dele é sábia, tem um conteúdo, e é sábia e tem um conteúdo porque é baseada em Deus e na sua palavra. Então, algumas coisas aqui que eu quero destacar para vocês, aí nós vamos passar para a questão da inveja. Veja aqui, por exemplo, no versículo 15. Você observa que quem fala do versículo 1 até o versículo 14, ou é o rei, ou são os magos, os astrólogos. Então, Daniel aparece, a partir do versículo 14. E quando ele fala, como eu disse para vocês até na pregação anterior, ele fala querendo saber o que está acontecendo. Ele, então, sabendo o que está acontecendo, veja, ele mostra que é momento de falar, né? É momento de falar porque vidas estão em risco e ele tem, então, que se pronunciar, ele precisa fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa não é fazer qualquer coisa, é fazer o que é certo, segundo ele sabe em Deus. Então, o que acontece aqui? Ele pergunta, e quando ele sabe o que está acontecendo, irmãos, como também eu destaquei semana passada, ele vai e fala agora com seus amigos. Ele fala também, né? E quando ele fala com seus amigos, ele fala o quê? Ele fala, versículo 18, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Deus e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então ele tem uma maneira de falar com os de fora da seguinte maneira, da seguinte forma. O que está acontecendo? Aí, quando ele sabe o que está acontecendo, ele vai ter outro tipo de conversa com os da fé dele. Quando ele chega com os da fé, ele pede que eles orem. Tá? E vocês vejam, vocês vão concordar comigo que tudo isso aqui é muito prudente numa situação em que a morte, né, está ali prevalecendo, está uma ameaça de morte. Nós passamos há pouquinho tempo uma situação da pandemia, né? E às vezes eu fico pensando, acho que todos nós pensamos, né? Estamos em 2025, a gente fica pensando em 2020, 2021. Esses 2 anos foram muito ruins. E como, graças a Deus, as coisas estão tão diferentes, voltou à normalidade. Mas aqui, quando nós estávamos vivendo aquele momento, muita gente falou, você lembra? Muita gente estava falando, só que muita gente falou e promoveu a morte, naquele momento ali de morte. Muita gente morreu por causa de que pessoas estavam falando coisas que não sabiam, falando bobagem. Então, a palavra, ela é alguma coisa muito importante com relação a essa questão da morte, né? E também da promoção da paz, que é o meu assunto agora. Eu quero concluir com vocês sobre a paz. Então, a palavra de Daniel é sempre em prol da paz, em prol de ajudar o rei que está com medo e salvar a vida das pessoas que ele ordenou a morte delas. Então, ele fala com os de fora, ele fala com os de dentro da sua fé, pedindo que eles orem, mas ele não para aí. Ele fala também com quem? Fala com Deus. Então, nós temos aqui Daniel falando com vamos colocar assim, né? 3 tipos de pessoas. Porque Deus também é uma pessoa divina, gloriosa, evidentemente, mas é um ser pessoal. Então, ele fala com os que não têm fé em Deus,
Ele fala com os que têm fé em Deus e ele fala com Deus. A palavra, ele está ali falando tudo em prol da paz. Então, quando ele fala com as pessoas, ele fala querendo saber. Vamos revisando agora. Quando ele fala com as pessoas de fora, ele fala querendo saber. Quando ele fala com as pessoas de dentro da fé, ele fala pedindo oração e apoio espiritual. Quando ele fala com Deus, ele fala pedindo socorro, pedindo ajuda. Vê que coisa interessante, né? Bora revisar aqui. Então, olha, queria que vocês não esquecessem isso. Quando ele fala com os de fora, ele fala pedindo informação, querendo saber o que está acontecendo. Quando ele fala com os de dentro da fé, ele fala buscando oração e apoio espiritual. Porque não vai ter no de fora, claro. E quando ele fala com Deus, ele pede socorro ao Senhor, ele pede sua graça, ele pede sua salvação. Isso é para nós hoje, irmãos. Olha, como é que nós vamos produzir a paz no meio dessa sociedade tão complicada, tão cheia de briga, de confusão? Em primeiro lugar, conversando com as pessoas, procurando dentro, claro, você não vai se intrometer em assuntos que não tem nada a ver com você, né? Mas dentro daquilo que é a sua responsabilidade como cristão, que você pode atuar como cristão, você vai conversar com as pessoas procurando observar o que está acontecendo, o que está promovendo o medo e a opressão, a confusão. O que está ocorrendo ali? Então você vai se informar, você não vai chegar falando logo. Daniel não faz isso nunca. Daniel não chega assim dando logo a opinião dele, né? Ele ouve, ele pergunta. Então você vai procurar se informar o que está acontecendo. Por que o rei está tão bravo? Ele pergunta assim, por que o rei está tão apressado? Por que ele mandou matar todo mundo? O que está acontecendo? Então ele se informa. Aí então, quando ele sabe, ele também não fala logo. Ele vai buscar os irmãos. Ele vai pedir apoio espiritual, ele vai conversar com eles, ele vai pedir que orem. E é claro que esses jovens conversavam sobre as coisas de Deus, se apoiavam também, podemos entender assim, né? E aí então, irmãos, ele procura de forma ponderada, refletida, calma, conversar com seus irmãos, orar com eles, buscar o Senhor. Tudo isso Daniel está refletindo sobre as circunstâncias, sobre as situações. E por último, não pode deixar de existir, claro, porque quem não faz isso não faz nada. Isso aqui, todas essas coisas não tem sentido se a pessoa não orar. Então ele vai, ele clama a Deus, ele pede exatamente isso. O que é que ele pede? Ele diz assim no versículo, eu vou ler de novo o versículo 18, né? Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então está aqui, irmãos, é um pedido de socorro, de misericórdia, de graça, de ajuda. Ao Senhor, nos salve, nos ajude, Senhor, nos oriente, nos dá sabedoria, nos socorra. Ele pede salvação e sabedoria. Ele pede que Deus ajude e lhe guie, lhe dê sua palavra. Então Deus dá a palavra, irmãos. Deus dá a palavra. E aí, só aí, olha, guardem isso. Nós precisamos aprender tanto com Daniel, só aí que ele fala. Ele então, quando ele sabe, Deus fala com ele tem agora a palavra de Deus, não é a palavra dele, mas a palavra de Deus. Ele então diz aqui no versículo 24: Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia, entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Né? Então ele agora tem a palavra. É agora que ele fala. Eu gostaria de enfatizar muito isso. Daniel não fala logo, Daniel não é tagarela. Daniel faz tudo isso aqui, ele quer saber, quer entender, ora com seus irmãos. E quando ele então tem uma palavra de sabedoria, que é uma palavra que ele aprendeu com Deus, ele traz a palavra para
a Babilônia, para o império. Então vocês observam, vamos observar um movimento de Daniel aqui. Tá? Não tem um quadro aqui, mas eu queria que vocês imaginassem um movimento. Tem um movimento nas ações e palavras de Daniel aqui. Vamos pensar. Primeiro ele fala com os pagãos, para se informar. Depois ele fala com seus irmãos, também para conversar e para orar. Para incentivá-los, pedir que eles orem, conversar com eles, pedir apoio espiritual. Depois ele fala com Deus, pedindo salvação e sabedoria. Né? Fiz errado aqui. Vou fazer assim só para ilustrar. Então aqui os pagãos, seus irmãos e Deus. Né? E agora o que ele faz? Ele volta com os pagãos. Vocês observaram isso? Então, pagãos, seus irmãos e Deus. E aí ele volta com os pagãos para falar de acordo com a palavra de Deus. E ele diz assim, uma palavra muito importante, que é realidade nessa circunstância, mas é realidade em todas as circunstâncias quando nós falamos da palavra de Deus. Porque eu queria que vocês pensassem o seguinte, a Bíblia mostra que a palavra mata ou vivifica. Né? Eu dou exemplo da pandemia, porque na pandemia muitas palavras mataram e muitas palavras salvaram. Né? Como é na guerra, como é numa circunstância difícil. Então, no caso de Daniel, ele diz assim, foi ter com Arioca, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios, e disse-lhe, não mates os sábios. Não é bonito isso aqui? Não mates os sábios. Ele está trazendo a salvação, o livramento da morte. E é assim, irmãos. Então, quando nós trazemos a palavra de Deus, o que existe na Babilônia? Medo e morte. Então, quando nós fazemos isso, que nós somos pessoas prudentes, não somos tagarelas, procuramos falar com sabedoria, claro que nós vamos errar, mas esse deve ser, com a graça de Deus, o nosso propósito, nós irmos a Deus buscar essa graça, e nós vamos a Deus, vamos aos nossos irmãos, vamos a Deus, e aí retornamos para o mundo, nós vamos trazer uma palavra igual a essa, não mate. Eu trouxe uma palavra de paz e vida, né? Paz e vida. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa vida. Então nós vamos levar para o mundo o que o mundo não tem, que é o Evangelho. E o Evangelho, tanto no seu conteúdo essencial, como nos efeitos que ele causa na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas obras, em tudo. De maneira que a nossa vida vai ser para a vida. Nossas palavras, nossas ações vai ser em prol da paz e da vida. Está entendendo? E aí ele fala isso. Agora, eu quero destacar uma última coisa aqui. E à noite eu vou falar novamente muito sobre palavras e obras. E tanto a Babilônia como de Daniel, para nós encerrarmos. Mas eu quero dizer uma última coisa. Quando ele vai falar com o rei, ele vai falar dos reinos. Dos reinos. É por isso até que nós cantamos aqui o Salmo 46, que fala dos reinos. Né? Ele vai falar dos reinos. E ele vai falar que o reino que prevalece é o reino de Deus. Porque, entre outras coisas, o medo do rei era que vai acontecer. Isso tem a ver com o que vai acontecer com a história, com os reinos deste mundo. E quando nós estamos presos apenas aqui, porque assim, irmãos, o que a Bíblia mostra? Mais ou menos assim. A Bíblia mostra que existe uma espécie de andar de baixo, né? E o andar de cima. O andar de baixo é que esse mundo que nós enxergamos, que nós vemos, que nós conhecemos e que todos os dias nos levantamos para viver. Mas o andar de cima, eu vou colocar assim, é a glória, é o reino de Deus. E um dia esse andar de cima vai bem para baixo, né? De maneira que a Bíblia diz que Jerusalém vai descer. Mas é esse Deus Altíssimo, que está no alto, que está acima de tudo isso aqui, que o livro de Daniel chama ele de Altíssimo, que domina os reinos que deu ao Nabucodonosor, fez dele a cabeça de ouro, lembra? O reino mais glorioso, e que vai destruir todos os reinos com a pedra que vai descer, e que vai estabelecer que reino? O seu reino, o reino de seu filho Jesus. Então Daniel traz a mensagem para o império pagão. Olha só que coisa importante. E à noite eu vou procurar desenvolver mais isso também. Ele traz a mensagem do reino de Deus, que é exatamente a mensagem da igreja.
que o reino de Deus é o que importa, que o reino de Deus prevalece e que todos devem buscar o reino de Deus. Olha a mensagem de Jesus, de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vocês têm que entender que Deus está trazendo seu reino. E vocês precisam se arrepender, porque vocês estão nos reinos pagãos. Vocês são pagãos, pecadores. Vocês precisam se arrepender e entrar no reino dele pela fé, pelo arrependimento em Cristo Jesus. Então é essa a mensagem da igreja. A mensagem da igreja, irmão, não é uma mensagem, entenda bem, de reafirmação dos reinos pagãos. O que é que eu quero dizer com reafirmação dos reinos pagãos? Não é nós vivermos igualzinho os pagãos e agirmos como os pagãos, falando com raiva, distribuindo medo, falando imprudentemente e agindo dessas formas, mas é como Daniel, como uma pessoa do reino dos céus, que pertence ao reino dos céus, e que tem prudência quando fala com os de fora, quando fala com os de dentro. Repito, nós vamos errar, nós erramos, nós somos pecadores, mas nós temos que aprender com esses exemplos e nós temos, com a graça de Deus, crescer, irmãos, nesse tipo de vida, de piedade, de boas palavras e de boas ações em Cristo Jesus. Então, ele traz a mensagem do reino para o rei e o rei fica em paz. O rei encerra o capítulo dizendo assim, o versículo 47, bora ler o 47? E ele fica em paz e ele louva a Deus. Ele diz no versículo 47, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel. Você vê que coisa também importante? Então Daniel, ele traz a palavra para o rei, e o rei que estava morto de medo, mandando matar todo mundo, perde o medo, louva a Deus e não mata mais ninguém. Graças a Deus por isso. O que é que Deus fez aqui? Salvação na Babilônia através de uma pessoa que não é da Babilônia, mas que é de Jerusalém. E a mesma coisa Deus faz hoje. Deus traz salvação, paz, vida em Belém de pessoas que não são de Belém. Sim, são de Belém no sentido humano, mas são da Nova Jerusalém porque são crentes, porque são cristãos. Quando eles agem, meus queridos irmãos, à semelhança de Daniel, eles produzem a paz. Eles falam com prudência com os de fora, eles buscam apoio espiritual e falam também com sabedoria com os de dentro, pedindo oração, e eles buscam a Deus, eles meditam na palavra. Então eles voltam para o mundo, levando o evangelho, e também em cada circunstância, em cada particular, em cada situação. Por exemplo, eu falei da pandemia, naquela situação de pandemia, trazendo a palavra de sabedoria naquela circunstância. Se tiver uma guerra, se tiver uma situação difícil, se tiver uma crise econômica, o que for, trazendo e os medos das pessoas, os temores que elas têm, trazendo uma palavra que diz assim, não mate ninguém, e trazendo o reino de Deus, o evangelho e a paz de Cristo. É assim. Então eu queria colocar para vocês, agora que eu vou passar para a questão da inveja, é a segunda parte da mensagem, mas essa aqui, na verdade, é um complemento da mensagem anterior. Eu queria dizer para vocês que, meus irmãos, é assim que nós precisamos aprender a viver e a falar no mundo de hoje. Tá? Como os cristãos precisam aprender isso nos nossos dias, nas redes sociais, né? Que pouco se vê dessas coisas, mas se vê muita imprudência, ignorância que eu digo é desconhecimento mesmo nas palavras, e pouco evangelho sendo anunciado, muitos cristãos brigando em nome de cristianismo, sem nenhuma sabedoria, difamando o nome de cristão, e os pagãos não entendem nada, não conhecem o evangelho, falam mal da igreja, falam mal dos cristãos, mas por imprudência, muitas vezes, dos próprios cristãos. Eu queria que vocês, pela imprudência das palavras dos cristãos, eu queria que vocês guardassem isso. E se nós queremos ser uma igreja que chega no mundo e que atua neste mundo de forma prudente e sábia, nós temos que aprender essas coisas. Mas vamos olhar agora para a inveja, meus irmãos. Como foi que Daniel enfrentou a inveja? Olha,
Primeira coisa eu quero lembrar vocês que a inveja, ela é, segundo a palavra de Deus, Provérbios, por exemplo, ela é muito perigosa, extremamente perigosa. E nós estamos vendo isso aqui no caso de Daniel. O que aconteceu com o caso de Daniel? Daniel, ele foi para a cova dos leões por causa da inveja. E ele era totalmente inocente, totalmente inculpável naquela situação. Ele estava fazendo tudo correto. O texto diz, nós já estudamos, ele tentava achar ocasião de culpa, capítulo 6, versículo 4, mas ele era fiel, não achavam culpa alguma, não se achava nele nenhum erro, nem culpa, diz o versículo 4. Então, ele era totalmente inocente. E o rei, vendo as suas qualidades, porque além de ele ser correto, seguir a lei, ser correto, ele também tinha muitos dons e talentos e sabedoria, e o rei queria levá-lo. Primeira coisa que nós devemos perceber é que nós cristãos, pela graça de Deus, devemos ser conhecidos pela nossa função como zelosos. Por isso que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu fizer, eu devo pensar assim, eu vou fazer com excelência. Mas não é para eu aparecer, não é uma questão de orgulho, entende? É uma questão de adoração. Eu vou fazer com excelência para a glória de Deus, visto que eu sou um cidadão do reino nos reinos pagãos. Então, eu preciso fazer com excelência. E em Cristo Jesus, e aí, irmãos, buscar glorificar Deus dessa forma. Mas isso pode despertar inveja. A inveja existe no mundo e a inveja também pode atingir os cristãos. A inveja que está no mundo, como deve o cristão reagir? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: da onde vem a inveja? A inveja vem de novo da idolatria. No caso aqui dos invejosos, eu já falei isso, mas eu quero relembrar vocês que no caso aqui desses invejosos, eles estavam idolatrando o poder, porque eles eram ególatras. Ele sentiu assim, nós temos que estar no poder, não Daniel. Veja a egolatria aí. Isso é para nós, não é para Daniel. Egolatria, são ególatras. E eles então idolatram poder para se autossatisfazer. É egolatria. Aquilo é produzindo Deus. Isso aqui para mim é um Deus e eu me satisfaço nisso. Então eu quero isso. E é isso que eles fazem. Quando Daniel toma deles isso, aí eles invejam. Então é sempre assim. Então a idolatria produz um Deus e quando esse Deus ele está ameaçado de ser tomado do ególatra, aí o ególatra fica com inveja do outro. Então a pessoa pode ter inveja de uma casa, de um carro, de uma outra pessoa. Ciúme, inveja, essas coisas vêm, entendeu? De que a pessoa ela está idolatrando a si mesma e aquelas coisas que ela está escolhendo como ídolos. Então ela inveja. Quando você lê o texto, você não vê Daniel invejando em nenhum momento. Não é interessante isso? Daniel é assim, irmãos. Daniel é contente. Daniel é um indivíduo contente. Essa é a primeira grande questão sobre a inveja. É que Daniel nos parece ter uma espécie de vacina contra a inveja. Porque quando ele é levado para o exílio, tirado da sua cidade amada Jerusalém, ainda bem novinho com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele está contente. Quando ele é posto ali para aprender as coisas da Babilônia, ele está contente. Quando ele vai se apresentar ao rei e o rei vê que eles são superiores aos outros, até os sábios, ele está contente. Quando ele não é consultado no capítulo 2 sobre o sonho do rei, o rei não consulta ele primeiro, ele está contente. Quando todos estão para
para serem mortos, ele percebe o perigo, mas ele se contenta onde? Em Deus. Ele busca o socorro de Deus, ele continua contente. Ele vai buscar Deus, o socorro de Deus, e entrega tudo para Deus. Quando ele é levado, porque ele traz o sonho, ele também está contente. Mas, irmãos, eu poderia continuar dando exemplos aqui, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Quando ele é jogado na cova dos leões, incrivelmente ele está contente. E Sadraque, Mesaque e Abednego também, né? Por quê? Quando o rei diz assim para eles, olha, se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês e tudo. E quem é o Deus que pode livrar? Aí eles dizem assim, olha, nós não vamos falar sobre isso. Não precisamos tratar sobre isso. Mas o Senhor saiba que nós não vamos nos prostrar. Mas se o Senhor quiser nos lançar, nos lance, mas nós não vamos nos prostrar. Eles estão dizendo assim, nos contentamos até com a fornalha. Que coisa! Então, eles se contentam com a providência, desde que aquilo seja a vontade de quem? De Deus. Então, uma pessoa assim não tem inveja. Vocês concordam comigo? Porque eu tenho esse aqui, amém. O outro tem mais do que eu, amém. Eu estou contente, porque eu entendo o seguinte, que quem quer isso é Deus. Não tem inveja. Aí eu tenho uma casa aqui humildezinha, o outro tem uma casa melhor. Mas eu não posso ter a casa dele, não é? Mas eu posso ter a minha casa mais humilde. Estou contente, porque o Senhor assim fez. Assim são cargos, funções na sociedade. Enfim, irmãos, não preciso multiplicar exemplos aqui, porque, na verdade, será a mesma coisa, né? O princípio é, eu não preciso ter coisas para estar contente, porque eu já tenho Deus. Deus me satisfaz. É isso que acontece com Daniel. Daniel, ele sabia o que Paulo também sabia. É um texto que sempre eu volto, mas quando Paulo diz, porque é um texto base, para mim o viver é Jesus Cristo e o morrer é ganho. Por quê? Porque eu já tenho Jesus. A tua graça é melhor do que a vida. Se eu viver com Jesus, ou se eu morrer com Jesus, é tudo o mesmo, porque Jesus é vida. Mas se eu viver sem Jesus, eu já estou morto. Eu já estou morto. O homem de fé, ele entende isso. Então ele diz assim, eu não preciso de tais coisas, de tais riquezas, ou pessoas, ou poderes, para estar contente. Porque eu sei que nada disso realmente é vida. Vida é Jesus. Vida é Deus. Vida é o Senhor. Então, a consciência de que Deus é a vida neutraliza a inveja, porque eu estarei sempre contente, desde que eu esteja com o Senhor. Tem uma coisa que vai me deixar triste. Você sabe o que deixa a pessoa assim triste? Quando ela peca. Quando ela peca, aí que ela fica triste. Olha, vocês veem as pessoas chorarem quando perde um ente querido, e está certo, né? Tem que chorar mesmo. Quando perde uma casa, às vezes tem tragédia, vem um furacão, um incêndio, a pessoa perde a casa, ela chora, né? Quando acontece uma doença e ela vai morrer ou alguém morre da casa dela, ela chora. Qualquer coisa ela chora. Mas só uma pessoa que conhece a Deus chora por seus pecados. E é interessante, irmãos, porque lá nas bem-aventuranças diz, bem-aventurados que choram. Que choro é esse? Não é chora porque não é o choro normal que tem no mundo, não. O mundo vive chorando. Não tem um segundo no mundo que não tenha alguém chorando. Na verdade, é muita gente chorando. Eu creio que milhares chorando sempre. Milhares, milhões, sabe lá. Mas tem sempre alguém chorando. Mas não é esse choro, não. É choro de arrependimento. Tem só uma coisa que deixa a pessoa de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus triste. Realmente triste. É o pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado é o mal dos males. Porque o pecado é o mal dos males. Porque o pecado nos separa do bem maior. Quem é o bem maior? Deus. Então, o homem de Deus, ele vai ficar mais triste com seus pecados do que quando ele perde as coisas. Ele não suporta o pensamento de se afastar definitivamente de Deus, da graça de Deus. Quando ele entende
que ele está pecando, ele então se entristece. Ele pode passar um tempo, como passou Davi, como passou Pedro, assim, com uma percepção espiritual ruim, mas vem o Natan e diz assim: tu és o homem, tu pecaste, e ele então chora por seus pecados. Salmo 51. Leia o Salmo 51 e veja, ali está um homem que chora por seus pecados. Veja Pedro, que quando negou Jesus, quantas vezes? 3 vezes, ele chorou, porque ele lembrou que Jesus disse: tu vais me negar. Entende? É o choro, esse choro, essa é a tristeza. Mas sofrer e se encher de inveja, de ciúme por coisas ou pessoas, isso é idolatria. Entendeu? É idolatria. Quando a pessoa ela não aceita perder, quando ela não aceita deixar de ter, quando ela não se contenta com Deus, mas ela se contenta com casas, pessoas, posições, ela é uma idólatra. Ela está idolatrando essas coisas. Então daí vem a inveja. E é claro, irmãos, isso também tem uma raiz no nosso coração. Nós não somos exemplo disso, nós cristãos, não. Por isso nós temos que investigar e dizer assim: Senhor, será que eu não estou valorizando muito isso aqui? Não estou ficando triste demasiadamente por uma coisa que não é para eu estar tão triste por causa disso? Existe, irmãos, por exemplo, dar um exemplo para vocês aqui, eu creio dos mais extremos, né? Vou dar esse exemplo aqui para vocês. Dos mais extremos. Observe. Se você tiver uma mãezinha e ela perder o seu filho, seu filhinho, isso é uma situação extrema, né? De tristeza, de tragédia com uma mãe. Isso pode acontecer com uma mulher de fé, uma mulher cristã? Pode acontecer e acontece. Se essa mulher tem a fase que nós podemos chamar de luto, ela vive, ela chora, e ela tem que chorar mesmo. Você não pode chegar com uma mulher dessa e dizer assim: não chore, você não tem fé, para de chorar. Não, ela tem que chorar. E ela não deixa de ter fé porque ela está chorando. Só que, se ela não sai do luto, ela não tem consolo em Deus e em Cristo, nunca, é porque ela não tem fé. Vocês percebem a diferença? Então, existe o luto, mas o luto do crente tem um consolo em quem? Até nessa situação, até na morte de um ente querido, no Deus dela. Ela diz assim: Senhor, foi feita a tua vontade. Foi o Senhor que tirou meu filhinho. É o que Davi passou. Eu falei para vocês de Davi. Davi orou pelo filho dele. O filho dele morreu, ele se levantou e foi comer. Ele estava sendo insensível? Não, porque ele entendeu que Deus não quis. Foi feita a vontade de Deus. Então por quê? Porque para Davi, Deus é mais importante. Ele é soberano. Então, meus irmãos, esse é o ponto. Uma pessoa assim pode perder coisas, mas ela entende o que Paulo diz. Eu não perdi nada. Na verdade, eu já tenho tudo. Eu tenho Jesus. Posso perder até uma pessoa que eu amo, um parente meu, meu sangue, a minha família. Não importa. Deus vai ser meu consolo no meu choro, na minha tristeza. Agora, o idólatra, ele não tem isso. E ele vai cair, irmãos, então, facilmente na inveja. A inveja vai vir da onde? O ciúme, a inveja. O fulano ali tem mais coisa que eu, tem uma casa melhor, uma posição melhor, mais filhos, ou família, enfim. E ele começa a invejar. E aí ele começa a querer tomar aquilo que é do outro. E ele começa, então, a trabalhar para tomar verdadeiramente e agir de maneira maldosa e perversa. Às vezes a inveja fica no coração, mas aquilo amargura o coração e aquilo contamina a alma e mata. E produz amargura quando a pessoa vai lidar com os outros.
quando a pessoa vai falar com outra pessoa, especialmente com quem ela está invejando. Vocês lembram? Existem níveis, né, em que a inveja ela produz malefícios. Vocês lembram que os irmãos de José não conseguiam mais lidar com ele por causa do quê? Da inveja e do ciúme, né? E finalmente quase matam o rapaz. Então é isso, meus irmãos. Quase uma pessoa de Deus. Em primeiro lugar, ela neutraliza a inveja. Segundo lugar, ela age e ela mostra em todas as suas funções esse contentamento e essa alegria em Deus, de maneira que todas as pessoas elas passam a conhecer que este homem de Deus, essa mulher de Deus, ele não inveja. Observem o que os inimigos de Daniel falam no versículo 4. Diz assim, versículo 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Aqui eles estão dizendo o seguinte, eles, os inimigos, estão dando testemunho de que Daniel, ele ama a Deus. E que se eles colocarem uma lei que tente fazer Daniel quebrar a lei de Deus, Daniel vai quebrar a lei de Deus e vai morrer, mas não vai. Daniel não vai quebrar a lei de Deus e vai morrer não quebrando essa lei. Vai perder a vida, se for preciso ele vai para a cova dos leões, mas ele não trai Deus. Quem é que está falando isso, irmãos? Não são os amigos, são os inimigos. Quer dizer que as pessoas, os pagãos, eles começam a conhecer as pessoas de fé em Deus pela fidelidade a Deus, ao ponto dela dizer isso, olha, ele vai até morrer, mas ele não vai negar a Deus. Eu queria que vocês pensassem, isso não é um grande testemunho? Você lembra quando Jesus diz, vocês são sal da terra e a luz do mundo? Sejam sal, sejam luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. É isso, irmãos. O mundo, Belém, está precisando de cristãos assim, que nas suas repartições, empresas, família, vizinhança, todos os lugares, as pessoas olham e dizem assim, essa pessoa teme a Deus. Olha, eu não gosto dela, eu tenho até inveja dela, né? Esse é o caso aqui, mas eu sei que ela teme a Deus. Olha, eu não aceito a sua fé, eu não creio no cristianismo, mas eu posso dizer, ela é uma cristã mesmo. Isso que faz a diferença, meus queridos irmãos. É isso que Daniel está nos mostrando para nós. E Deus quer operar isso através de nossas vidas, nesses reinos, as pessoas saberem que nós somos do reino de Deus mesmo. Então, o invejoso, veja, o fiel, ele está neutralizando a inveja e ele mostra para as outras pessoas por quê. Porque ele não vai invejar, ele não vai fazer o que eles fazem, porque ele ama a Deus e todo mundo sabe. Agora, quando ele é atingido pela inveja, o que é que ele faz? Ele diz assim, vou orar. Ele sempre ora. Ele sempre vai a Deus pedir socorro. Sempre. Ele está sendo atacado por invejosos. O que é que ele faz? Orar. Ele entrega tudo para Deus. Ele descansa no Senhor. Como ele fez lá. Ele pede socorro a Deus. E ele também, irmãos, faz isso, outro ponto de destaque, quando é proibido orar. Ele faz isso podendo perder a sua vida, mostrando que Deus, como eu já falei, Deus é mais importante. Ele mostra mesmo isso na prática, que Deus é mais importante. Quer dizer, quando ele é atingido pela inveja, ele faz duas coisas. Ele vai buscar Deus pedindo socorro, que Deus o guarde e o abençoe em relação aos invejosos, e ele não negocia a sua fé e permanece fiel. Pode perder tudo. Mas aí, irmãos, o efeito disso
na vida das pessoas, quero voltar a falar do efeito agora na vida dos pagãos, é o seguinte: os inimigos, como eu já falei, eles sabem que Daniel é assim, e eles aproveitam isso e eles vão acusar Daniel, bom, mas eles sabem. E Dario? Dario gosta de Daniel. Quando as pessoas vêm falar de Daniel para ele, falar mal, olha, Daniel não te valoriza, não liga para os teus ordens, para o teu decreto. Diz aqui no versículo 13, Daniel, que é dos filhos dos cativos, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Falar mal, né? Fofoqueiro, né? Eles vêm falar mal de Daniel. O que o rei faz? O que acontece com o rei? O rei fica triste. Porque o rei também sabe do bom testemunho de Daniel. E o rei, então, tenta livrá-lo, mas ele não consegue. Daniel vai para a cova. O próprio rei já fala que Deus vai livrá-lo, lembra? E ele joga na cova, o rei não dorme uma noite, aí depois o rei volta lá e Daniel dá testemunho. Daniel diz no versículo 22, vamos ler. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aqui está. Ele diz, Deus me livrou, o Senhor me livrou. Ele dá testemunho no meio da inveja, de maneira, meus irmãos, que mais uma vez ele glorifica a Deus. Então, vamos pensar assim. Vamos tomar para nós agora essas questões. Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, nós devemos avaliar o nosso coração. Será que eu não estou invejando alguém? Eu quero colocar algumas questões práticas aqui para vocês pensarem, tá? Será que eu não estou invejando alguém? Eu ouvi um pastor dizer assim, a inveja é um pecado nunca confessado. Você não vai dizer assim, né? Alguém chega assim, olha, eu sou tão invejoso. Você não vai. Quando alguém diz assim, você está com inveja. Não, eu não tenho inveja. Não é sempre assim? Então, é um pecado que ninguém gosta de confessar, de reconhecer. Mas eu quero que você seja muito sincero diante de Deus, porque Deus conhece, né? Você também conhece. Você está invejando. Você está com ciúme. Então, se isso está acontecendo é porque o seu coraçãozinho está idolatrando alguém ou alguma coisa. Então você precisa de quê? De arrependimento. Arrependa-se. Vá, ó Senhor, me perdoa. Me dê graça para que eu entenda que a sua graça é melhor do que a vida. Eu quero conhecer mais do seu amor. Vá à cruz de Jesus, fale com Deus, arrependa-se e peça que o Senhor manifeste a você a sua glória. E pela graça do Espírito, olhando para Cristo, que Jesus morreu para libertar você, inclusive da inveja, meu querido irmão. Aí você vai olhando para Cristo, confiando, se levantando, dizendo assim, eu não vou mais invejar nada, porque eu tenho o Senhor. Eu não vou ter ciúme não, porque eu tenho o Senhor. Faça isso já, não deixe isso crescer no seu coração, porque isso vai amargurar a sua vida, isso vai atrapalhar as suas ações, tudo. Ok? Vamos pensar agora primeiro nisso. Outra coisa, existe inveja no mundo? Existe. Você vai encontrar pessoas falando mal dos outros por causa da inveja e do ciúme. O que você deve fazer quando você vir uma outra pessoa, você souber que uma outra pessoa está sendo alvo de inveja? Alguém está sendo alvo de inveja. O que você deve fazer? Não participe de grupos de fofoca e de complôs contra A, B ou C, grupo de falsos que querem atingir este ou aquele. Não participe disso. Não ponha a sua mão nisso nunca. Você não vê Daniel participar dessas coisas, mas você vê os pagãos fazendo grupos contra Daniel. Então nunca participe de grupos que querem o mal do outro, porque saiba que por trás disso está orgulho, idolatria, inveja, ciúme. Não participe disso. Como cristão, nós temos que sair disso. Isso
não convém a um cristão fazer parte dessas coisas. Se eu amo ao Senhor, eu não devo ficar ali em conversas, em grupos que estejam falando dos outros, invejando os outros, tendo ciúme disso, daquilo, entendeu? Não participe disso. Se cale, saia, não participe. Agora, quando a inveja atingir você, atingiu diretamente o cristão, o que você deve fazer? Faça como Daniel. Tá? Pense assim, não negocie a sua fé. Primeira coisa, o seu amor deve estar onde? Se você ama Cristo, se Deus lhe amou, você entende, o seu amor está em Cristo. Então, medite muito no amor de Deus, enche o seu coração do amor de Deus em Cristo, no Evangelho, e não negocie a sua fé. Se tiver que sofrer, perder coisas, seja assim. Segundo lugar, meu querido irmão, ore. Se você estiver passando por perseguições, por lutas, ore a Deus. Clame a sua graça, a sua misericórdia, o seu socorro, a sua sabedoria. Como Daniel sempre fazia, pedia sabedoria e salvação. Fale com Deus. E, finalmente, cuide das suas palavras, para que as suas palavras não sejam palavras amarguradas. E não será se você levar o seu coração a Cristo continuamente, o amor de Deus, a graça de Deus, pela fé, se arrepender de qualquer inveja, essas coisas. Mas cuidado com as suas palavras, para que elas sejam, como nós aprendemos aqui, sábias e tragam consolo até ao rei que está no palácio, mesmo que você esteja sofrendo, pela fé, e tragam salvação. Porque você vê que finalmente, mais uma vez, o rei louvou a Deus por causa de Daniel, da salvação e das palavras dele. Da salvação que Deus operou na vida dele e das palavras dele. De maneira, irmãos, que as suas palavras sejam sempre vivificantes e abençoadoras em Cristo Jesus. Então eu quero ficar por aqui hoje de manhã, tá? E gostaria muito que vocês meditassem bastante nestes aspectos aqui que eu tratei hoje. É claro, irmãos, que nós teríamos muitas coisas a falar e eu apenas toquei nos pontos aqui, mas eu quero que vocês meditem, que vocês pensem, que vocês reflitam, apliquem as suas vidas e quiserem conversar comigo sobre essas coisas, pedir aconselhamento, irmãos, fique à vontade, tá? E vamos refletindo juntos, com a graça de Deus, como Daniel fazia com seus amigos e crescia nestas bênçãos e em ser uma bênção para os outros. Que Deus nos ajude, Deus nos dê sua graça. Hoje à noite, se Deus quiser, eu vou falar, para encerrar a nossa série, eu vou falar das palavras e das ações, tanto dos pagãos como de Daniel, e que nós vemos no mundo de hoje, de maneira que essas coisas se confrontam. Existe, na verdade, um confronto entre elas, porque, claro, vai ter diferença, e existe um contraste, exatamente a diferença, o contraste, de forma que tudo que Daniel faz e fala produz vida, abençoa pessoas, até inimigos, e tudo o que os pagãos falam e fazem produz morte e opressão. Deus nos abençoe. Vamos lá. Ó Senhor, obrigado por sua palavra nesta manhã. Senhor, nos ajude. Temos lido, estudado aqui sobre este assunto. Ó Deus, pela graça do Espírito Santo, que a nossa fé esteja em Deus, que o nosso amor esteja no Senhor, em Cristo Jesus, nossa alegria esteja no Senhor, e que nós sejamos guardados da idolatria e da inveja e ciúme consequente, Senhor. Nos guarde disso. Se estivermos com alguma raiz de inveja, de mágoa, de ciúme, que nos arrependamos em Cristo, que cheguemos à cruz pedindo perdão, sejamos inundados por seu amor em Cristo, no Evangelho, para que então nosso coração seja aquecido e nós vençamos toda inveja, todo ciúme, sejamos cheios de amor pelo próximo, de cuidado pela vida deles. Em Cristo Jesus, faz isso, Senhor. E abençoe cada irmão querido da nossa igreja para que cresça neste temor, neste amor, nesta vida santa, em nome de Jesus, para o seu louvor e honra e glória. Amém e amém. Vamos, meus irmãos, ficar de pé?
Hoje à noite espero vocês 7 horas, vamos cantar o último louvor, encerrar nosso culto, tá bom? Deixa eu desligar aqui.